Olá, turma. Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está me assistindo agora, mas qualquer que seja o horário, é hora de falar sobre contabilidade, sobre fundamentos de contabilidade e dar sequência às nossas aulas. Então, na aula de hoje, eu vou continuar falando sobre registros contábeis, que eu já tive a oportunidade de conversar com vocês na aula anterior, só que de uma maneira teórica. E eu queria agora, nessa aula, continuar essa abordagem teórica, mas que ela será muito útil no processo de familiarização de você com a escrituração, com os lançamentos contábeis. O que ocorre no ensino da contabilidade no Brasil é que, muitas vezes, o ensino não foca, não concentra, não mastiga muito determinados conceitos e o aluno fica aqui meio pela metade do caminho, como se ele entendesse e não entendesse muito bem. Então, fica algo como não digerido, não acabado. Então, essa questão envolvendo lançamentos contábeis é muito importante. É um dos grandes fundamentos da contabilidade. Para entender e manejar a mecânica contábil, é fundamental que você entenda como classificar as diversas operações que acontecem numa empresa ou mesmo no setor público nas contas respectivas. Então, na verdade, essa aula de hoje é para dar uma dica para você conseguir ligar a operação que está sendo realizada, compra de um automóvel, a compra de um computador, a construção de um prédio, ligar esse evento ao registro contábil, a uma conta específica. Existe uma técnica para isso? Existe. E, na verdade, a aula de hoje é para enfocar que isso você já faz em outras situações. Basta apenas você relacionar essas situações que você já conhece, que você já tem intimidade, com a contabilidade, com a mecânica contábil. Então, na verdade, na aula de hoje, eu vou apenas te relembrar algumas situações, mais especificamente duas situações, para que você então internalize esse processo de vinculação da operação econômica com o registro contábil nas contas correspondentes. Na aula passada você viu algo parecido com isso. Eu te mostrei em uma das telas essa arquitetura. Então eu mostrei para você, deixa eu só preparar aqui deixa eu voltar. Só preparar aqui a minha caneta agora. Eu mostrei para vocês que nós temos basicamente dois compartimentos na contabilidade. Nós temos esse primeiro compartimento aqui, o passivo, e nós temos o segundo compartimento aqui, o ativo. Na aula de hoje eu estou enfocando que esse compartimento ativo, ele compõe-se de vários subcompartimentos. Então eu fiz aqui um desenho que nós conhecemos muito bem, que é como se fosse um armário composto por várias gavetas. E nesse armário imaginário, cada gaveta corresponde a uma conta contábil. Nós temos então diversas contas. Isso a gente viu na aula passada. Então, o trabalho do contador vai ser relacionar esse recebimento de valores
e alocá-los nas respectivas contas. Então, essa é a finalidade da aula de hoje. Como é que eu ligo isso, né? Então, lembrando que a pessoa jurídica, ela é um intermediário entre esses dois blocos de informações, entre esses dois grandes compartimentos. De um lado, o passivo e de outro lado, o ativo. Tá? Como é que acontece isso? Bem, eu vou apresentar para vocês duas situações. Uma já existe, que é a coleta seletiva, e a outra, de uma certa forma, também já existe, e eu chamo isso de teoria das gavetas. Na coleta seletiva, acontece uma coisa muito interessante que talvez nós ainda não nos apercebamos disso que eu vou mostrar agora. Mas isso a gente faz mecanicamente ou automaticamente. O que foi feito na coleta seletiva? Tem vários compartimentos, recipientes, de um lado. Cada recipiente possui uma cor específica e, de acordo com a cor específica, eu vou então classificar os diversos materiais que chegam até mim e que eu preciso descartar. Então, essas cores são padrões, são padronizadas. Ela serve como guia para que você então recolha cada descarte ao recipiente correto. Então, quando a coleta chegar para recolher todos os recipientes, ele sabe já qual é a natureza do produto que está armazenado, que está guardado, que foi descartado em cada recipiente. Então, no recipiente vermelho, nós temos os plásticos, ou materiais plásticos. No recipiente azul, os materiais cuja composição é feita de papel. Os vidros estão no recipiente verde e os orgânicos no recipiente amarelo. É muito simples. Então, na verdade, você bate o olho e já sabe onde colocar esses resíduos. Então, vamos fazer aqui rapidamente um exercício. Os vidros, aqui essas garrafas, esses recipientes todos aqui, então nós colocamos no recipiente verde. A casca de banana, que é um resíduo orgânico, você coloca no compartimento amarelo. A garrafa d'água ou recipiente plástico, você coloca então no compartimento vermelho. E por fim, a folha de papel descartada você coloca no recipiente azul. Isso facilitou muito o processo de coleta e de destinação dos resíduos. Então é fácil você internalizar isso. Todo mundo faz isso automaticamente. Olha para o material que você quer descartar e olha também para a cor do recipiente. Você não vai ter dúvida qual recipiente você vai descartar. Então, na verdade, aqui, no fundo, acontece um processo de escolha, de classificação. Então, automaticamente você escolhe e classifica a coleta de acordo com a natureza do produto versus a cor do recipiente. Essencialmente acontece dessa forma. Tá? Então, isso faz parte da nossa vida diária. Guardem essa informação com vocês. Vamos para uma outra situação em que é muito comum na nossa casa. Eu chamo isso aqui de teoria das gavetas. Guardem isso para você. Então, a mesma coisa que acontece na coleta seletiva, você faz na tua casa. As gavetas, elas também são divididas em compartimentos. São vários compartimentos. E cada compartimento
você então coloca a sua escolha, a natureza do produto que você quer então guardar. Então é possível que você coloque os brincos num determinado compartimento, é possível que você coloque aí pulseiras no outro compartimento, blusas no outro compartimento e assim sucessivamente. Com base nisso, então, por esse critério que você escolheu para classificar as suas roupas, os seus objetos pessoais, fica fácil então quando você abre a gaveta e escolher o que você quer. Então, na verdade, existe aqui o mesmo princípio da coleta seletiva. Você, a partir de um critério pessoal, aqui no caso um critério pessoal, você então sai classificando os seus objetos pessoais de acordo com cada compartimento. Você não vai colocar, por exemplo, as suas meias num compartimento que foi reservado para guardar, por exemplo, os relógios, né, ou as gravatas, e vice-versa. Então você não vai misturar uma coisa com a outra. Cada macaco no seu galho. Então, fiquem com essa informação. Olha só. O que as contas têm a ver com isso? Então, as contas é como se fosse aqui na teoria das gavetas, cada um desses compartimentos, né? Então, eu tenho aqui uma conta 1, eu tenho aqui as contas 2 e 3, aqui ó, conta 2, conta 3. Eu tenho aqui as contas 4 e 5, 4 e 5. Então, eu tenho todas essas contas aqui distribuídas. E em cada conta ou cada gaveta, eu vou então alocar os produtos, de acordo com o critério pessoal que eu escolhi. Tá? Então, esse senso de organização é muito importante na contabilidade. Uma das principais funções da contabilidade se não talvez a sua principal função, é organizar os elementos patrimoniais, colocá-los em recipientes adequados para que não haja mistura de informações. Então a contabilidade ela faz isso. E você, como estudante da contabilidade, precisa internalizar essa regra elementar, né? De classificação quase que intuitiva. É bem verdade que na contabilidade, nos negócios, no dia a dia, o número de operações são diversas, inúmeras, dezenas, centenas, milhares de operações. Assim como, então, o número de gavetas ou de recipientes da coleta seletiva são milhares, dezenas, centenas também. Todavia, ao praticar no dia a dia, ao se ambientar com essas contas, o contador então começa a internalizar essa relação quase que instintivamente. Na verdade, quando você já sai do curso de contabilidade, da graduação da contabilidade, você já sai com essa regra interna. Então, instintivamente, você consegue classificar, quase que automaticamente, né? Então, você tem uma situação que a empresa recebe dinheiro vivo. Onde é que eu classifico esse dinheiro vivo? Qual é a gaveta? Na conta caixa equivalente de caixas. Equivalente de caixas. Eu recebo lá, ou compro um automóvel. Qual é a conta? Qual é a gaveta que eu vou classificar esse automóvel? Na conta veículos. Eu compro lá mesas e cadeiras. Qual é a gaveta que eu vou guardar essas mesas e cadeiras? Na conta móveis e utensílios, e assim sucessivamente, né? Então, as contas, elas são, em última análise, classificadores das operações, de tal forma que você, ao enxergar as diversas contas, num balanço patrimonial, por exemplo, você está enxergando uma classificação, uma organização
das diversas operações que ocorreram no período nessa organização empresarial, nessa empresa. Então, na verdade, a finalidade da conta é essa, tá? São compartimentos que existem dentro do patrimônio contábil, cada um com uma função específica, dependendo da natureza do produto que vai ser nele guardado, igual ao que acontece com os recipientes da coleta seletiva, igual ao que acontece com as gavetas do teu armário, do teu guarda-roupa, né? Então, essencialmente, funciona dessa forma. Aqui nós temos um quadro bem interessante, que resume tudo isso que eu disse para você. De um lado, nós temos os passivos, são os passivos, aqui, ó. E nós temos dois grupos de passivos, isso eu já conversei com você. Temos os passivos representados pelos capitais de terceiros e temos os passivos representados pelos capitais próprios, no caso os sócios, aqueles que constituíram ou que investiram na empresa como seus proprietários, se tornando seus proprietários. Então, todos esses valores que eles retiram de si, eles então entregam a uma pessoa jurídica que é a empresa. Então, nós temos aqui computadores, nós temos veículos, nós temos aparelhos eletrônicos e uma infinidade de elementos patrimoniais. Esse sujeito aqui, essa pessoa jurídica, por sua vez, funciona, como eu disse na aula passada, como um fiel depositário, né? E aí ela tem um segundo trabalho, né, de classificar na conta correspondente todos esses elementos que ela recebeu dos passivos dela, que com ela transacionaram. Tá? Aqui que entra a classificação intuitiva. Em qual conta que essa pessoa jurídica vai classificar esses elementos patrimoniais que ela recebeu aqui dos passivos? E aí, cada conta traz, então, uma descrição e traz sucintamente as funções para as quais elas foram criadas. A partir do título, da denominação e da função que ela exerce no contexto da contabilidade, do patrimônio contábil, então você vai classificar os diversos elementos patrimoniais que recebeu dos passivos. Então, o contador trabalha exatamente aqui, tá? Para arrumar as coisas. O nome do documento que relaciona todas as contas de uma empresa se chama plano de contas. Então, lá no plano de contas estão as diversas gavetas que compõem a contabilidade dessa organização, seja com fins lucrativos, seja sem fins lucrativos, sejam públicas, sejam privadas, não interessa. Todas elas têm um plano de contas. Então, lá existe uma codificação, né? São contas essencialmente patrimoniais e contas de resultado. Eu vou ter oportunidade numa aula para apresentar essas contas ou esse plano de contas para vocês, para que então vocês entendam, conheçam determinadas particularidades desse plano de contas. Então, o plano de contas serve a esse objetivo, né, para funcionar como um grande classificador das contas, um classificador de operações dos elementos patrimoniais que dia a dia ingressam ou saem da organização empresarial. Então, essencialmente, nós temos essa configuração aqui apenas para complementar. Veja que o ativo possui diversas contas, isso eu já havia comentado com vocês na última aula. Então, o que ele faz é classificar cada elemento patrimonial na conta correspondente. Essencialmente, o registro contábil ele requer esse processo de classificação, de organização.
Lembrando aqui que a empresa é como se fosse um fiel depositário, né, que guarda, que conserva todos aqueles valores que recebe, então, dos passivos, representados de um lado pelo capital de terceiros e de outro lado pelo capital próprio. Então, eu fico por aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Reflitam, vejam essa aula quantas vezes forem necessárias para internalizar bem esse fundamento ou esses fundamentos e aí facilitar o nosso processo de aprendizado da mecânica contábil. Te convido então para a próxima aula, já se fazer presente para a próxima aula, que nós vamos continuar falando sobre registros contábeis, só que numa etapa mais posterior, mais avançada, para que então aos poucos você ganhe intimidade com os lançamentos contábeis. Muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade.